Fala pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que você está assistindo esse podcast. Nós estamos em mais um podcast SPNB Cast, aqui do Seminário Presbiteriano Noroeste do Brasil, aqui em Ji-Paraná, no coração de Rondônia. Hoje nós estamos com o pastor Hamilton Rocha, nome forte. Aqui em Rondônia, Rocha é o nome forte, é o sobrenome do governador. Você não é parente dele não, né? Depois você fala. Mas estamos hoje com o reverendo Hamilton, que é da Junta de Missões Nacionais da IPB, daqui a pouco ele vai falar um pouco mais. E também com o reverendo Evanderson, nosso diretor aqui do seminário. Reverendo Evanderson vai dar seu salve inicial aí. Saudações para todos aí, muito bom estarmos em mais um podcast aqui com o reverendo Hamilton. E espero que seja um tempo bem proveitoso e que você que está assistindo tenha dúvidas esclarecidas. Nós vamos falar sobre o trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e que esse assunto venha somar para você naquilo que você tem dúvida ou até mesmo para fortalecer algum entendimento que você já tem a respeito do assunto, ok? Então é isso aí, vamos juntos aqui. Dá seu salve então, reverendo, se apresente, fale de onde você veio, o que você vai, o que você gosta de comer. Não, brincadeira. Para mim é uma alegria muito grande estar participando desse podcast, aqui do nosso querido seminário, e poder falar da Junta de Missões Nacionais, poder falar de missões, porque aquece o meu coração desde a minha infância, e o trabalho missionário, sem dúvida alguma, é o combustível da igreja. A igreja não caminha sem a obra missionária. Nós somos fruto do trabalho missionário e só produziremos frutos se for através do trabalho missionário. Não há um outro caminho. E quando nós olhamos para as igrejas que são missionárias, terminam nos deparando com as igrejas que mais crescem. E eu não creio de maneira nenhuma em coincidência. Eu creio num Deus que propósito, um Deus que constrói a sua história. E a história é construída através de igrejas que são extremamente missionárias. Então, a Junta de Missões Nacionais é uma comissão do Supremo Conselho, justamente para dar a essas igrejas a possibilidade, os treinamentos necessários, plantar novas igrejas no país, que enganadamente as pessoas imaginam que missões é só feito fora do país, quando o nosso país, quase que 2/3 das cidades no país não tem trabalho presbiteriano. E o Brasil é um país que precisa ser alcançado com o Evangelho. Porque há anos atrás, pregávamos nós que você procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje, particularmente, eu não faço mais isso. Ao pregar o Evangelho nas praças, nas ruas, eu não digo mais isso, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Afinal de contas, igrejas estão em cada lugar aí, e cada tipo de igreja que, com todo respeito, não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Acho que o conselho melhor é procure uma igreja mais próximo da palavra, né? Exatamente. Ou que esteja fundamentada na palavra. Sem dúvida nenhuma, pastor. Nem que você tenha que cruzar a cidade toda, mas... Esse é o fundamento, esse tem que ser a verdade que nós temos que defender mais do que nunca no tempo de hoje. Porque igrejas que fazem troca com Deus não é igreja. É verdade. Igreja que obedece a Deus, esta sim é igreja. Reverendo, o senhor, na Junta de Missões Nacionais da Igreja, ocupa hoje a função de coordenador, né? Não, de supervisor. Exato. Supervisor de campo. A Junta, eu já fui diretor da Junta, já fui vice-presidente da Junta, e hoje eu tenho o cargo de supervisor de campo, onde faço supervisão em aproximadamente 200 campos pelo país inteiro, né, com deslocamento. Eu não falo que é viagem, porque as pessoas, quando pensam em viagem, é ir para pontos turísticos, e na realidade eu viajo, na realidade são deslocamentos que tornam em torno de 110 mil quilômetros por ano no país. O senhor estava falando comigo que o senhor fica em torno de 200 e quantos dias fora de casa? 210 dias em média fora de casa. Bastante né? tempo andando. Praticamente fora de casa. É um trabalho que eu costumo dizer que é um trabalho solitário, mas muito prazeroso, porque eu vou ao encontro do missionário justamente para levar a ele esperança, palavra de incentivo, direcionamento, treinamento, ensinamento, para que o trabalho desenvolva da melhor maneira possível e a igreja cresça, se consolide e seja organizado pelos presbitérios. Bacana. No caso, o senhor já deu uma breve dimensão do que é missão, da visão
no caso da missão, na visão da junta de missões, né? As igrejas, em via de regra, elas são frutos de trabalhos missionários. A IPB é fruto de um trabalho missionário americano e assim sucessivamente. Pessoas vão andando, né, o famoso ID, enquanto você vai indo, vai falando, vai pregando, vai ensinando, vai doutrinando. Então, a junta de missões ela é fruto de uma igreja missionária que se tornou fruto de uma igreja provinda de missões que virou-se missionária. O que o senhor pode dizer um pouco da missão e a IPB? Como é que elas caminham? A igreja presbiteriana ela leva a missão tão a sério que hoje é a igreja que mais investe em missões no país. 54% de tudo aquilo que a IPB arrecada, ela investe na obra missionária através dos seus órgãos, PMC, a PECOM, PMT e JMN. E isso é um trabalho maravilhoso espalhado em todo o território nacional. Num país que, lamentavelmente, nós já encontramos crianças, pré-adolescentes, que nunca ouviram falar de Jesus. Uhum. Ou seja, nós não temos que imaginar que todo mundo, em todo lugar, um smartphone funciona, uma internet funciona e pode estar ouvindo sermões reformados. Muito pelo contrário disso. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo segundo as Escrituras. Ouviram falar de Jesus Cristo é aquele bonequinho que está posto numa cruz. E nada mais do que isso. Nem entende por que ele foi colocado numa cruz. E esse evangelho é responsabilidade nossa da igreja, como está orando, está investindo e está contribuindo. Porque nós sabemos que tudo nesse país é muito caro. Se a junta vai comprar um terreno, esse terreno supervaloriza. Se vai ser construída uma igreja, é tudo muito mais caro. Ou seja, nós enfrentamos o inimigo, nós enfrentamos o mundo no trabalho missionário. E precisamos ter ousadia. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Dentro desse contexto dessa definição, né, do que é missões, às vezes os membros das igrejas às vezes não conseguem ter uma definição, uma dimensão a respeito dos tipos de trabalhos missionários, né? Então o senhor atua na Junta de Missões Nacionais. Como que o senhor definiria o que é missões, assim, num aspecto mais geral, envolvendo missões transculturais, outros tipos de missões? Como que o senhor vê esse tema missões como sendo um trabalho da igreja e como que ele pode ser compreendido? O PMC ele é um plano missionário cooperativo. Sim. Em que ele tem a liberdade de entrar em qualquer cidade que tenha um trabalho presbiteriano e ali apoiar uma congregação, uma nova igreja, ou revitalizar uma igreja. A Junta de Missões, ela só atribuições dela em lugares que não tenha trabalho presbiteriano, certo? A PMT é justamente isso que você colocou, transcultural, ou seja, é aquela que vai trabalhar com os índios no Brasil e vai trabalhar em outros países. Né? Ribeirinhos são considerados transculturais ou não? Na realidade, os ribeirinhos eles estiveram por muito tempo sob jurisdição da APMT. Mas a gente entende que algo precisa ser feito para se transformar nisso, para que possamos alcançá-los. É um grupo muito difícil de alcançar porque os ribeirinhos eles vivem em pequenas localidades, muito voltadas às vezes que para passar o dia pescando e só chegam às vezes no final da tarde ou dias fora de casa. Então é um trabalho que precisa ser feito assim com muita paciência, sem uma perspectiva de se tornar uma igreja, mas de se tornar um lugar onde o evangelho é pregado. Sim, muito bom. Aqui na nossa região nós temos um trabalho que, sim, tem uma relevância muito grande, que é não sei se você já ouviu falar do barco Luz do Guaporé. Sim, já ouvi falar. Hoje ele funciona sob a supervisão de uma associação. Né? A nossa igreja presbiteriana ela tem uma participação muito forte com o trabalho do barco Luz do Guaporé, que faz um trabalho exatamente com ribeirinhos, né? Então ele na divisa ali do Brasil com a Bolívia, em Costa Marques. Então ele faz um trabalho ali naqueles rios, no Rio Guaporé e alguns rios que entram para a Bolívia, e um trabalho com ribeirinhos. Então nós já participamos de algumas viagens ali e às vezes a gente fica se perguntando, mas como que poderia ser feito um trabalho que pudesse consolidar mais, né,
essa estrutura, porque é mais ou menos o que o senhor falou aí. Às vezes é difícil você pensar em ter uma igreja numa localidade assim, mas é importante que o evangelho esteja pregando. Mas às vezes a gente fica meio pensando o que poderia ser feito para que o trabalho ficasse mais consolidado, que não fosse apenas uma visita ali rotineira, né, para deixar alguns itens ali para o pessoal. Então, eu creio que é um campo muito grande, importante, né, um campo relevante aqui para a nossa região. Por isso eu fiz a pergunta sobre os ribeirinhos. Veja só, eu acredito que um dos caminhos que precisam ser feitos é que, de fato, serem abraçados como um povo carente que precisa ouvir o Evangelho e, acima de tudo, entender que essa pregação ela não pode ser intercalada por muito tempo. Uhum. O grupo que lá vai fazer um trabalho social, um trabalho de evangelização, precisa, de repente, trabalhar, e Deus vai abrir a porta de escolher pessoas de lá daquela comunidade e trazer para os nossos institutos, para os nossos seminários, para treiná-los, para que eles voltem para lá e desenvolvam o trabalho. Será bem mais fácil do que você pegar no continente, pegar em outro lugar, em outros lugares mais distantes, uma pessoa que fez um curso superior, que fez um curso e levar para lá. É bem mais difícil a adaptação. Uhum. Né? Porque, de fato, o trabalho de ribeirinho é aquilo que eu falei. É um grupo aqui, outro grupo mais distante, outro grupo mais distante. Não é algo local, é algo que gera certas distâncias. Então, uma pessoa daquela região sendo treinada, capacitada, ela vai produzir mais frutos, evidentemente. Né? E aí passa por qual órgão iria administrar isso. Isso aí o Supremo Conselho tem a capacidade de determinar qual órgão haveria de fazer isso aí em parceria com as regiões, as igrejas, porque uma das coisas é muito importante, porque de repente muitos dos diretores da junta não têm o conhecimento da questão ribeirinha que você conhece. Uhum. E você argumentando dentro do aspecto daquilo que vai ser feito, a junta te ouvindo, nós temos planejamento, nós fazemos um planejamento estratégico de atingir essa região. Porque o Brasil, ele é imenso, transculturalmente, quase que um país transcultural, e precisa ser alcançado, sabe? Mas muitas cidades que não têm um trabalho presbiteriano. E diga-se de passagem, cidades que às vezes não tem nenhuma igreja. Nenhuma igreja. Uhum. Nada dessa, sabe? E a gente às vezes imagina que só não conhece Jesus o povo lá da África ou de outro lugar qualquer. Mas aqui no nosso país há pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Verdade. E essa ideia, quando eu fiz o curso lá de missões, assim, a gente já tem uma noção, mas depois que a noção ela se amplia quando você estuda, você fica sabendo desses dados. Então é complicado. Eu ontem estava falando aos seminaristas aqui e falou da questão, por exemplo, de estados como Minas, que é um estado que tem muita cidade que não tem nenhum trabalho presbiteriano. E aí a junta de missões, e às vezes as pessoas, como o senhor mesmo disse, pensa que fazer missões é ir embora do Brasil, é ir embora da sua cidade, é ir embora da sua região, e não, eu tenho que ir lá para o Egito, né? E aí voltas, não que lá não tenha aqui, exatamente, mas também tem que ir. E então, assim, essa questão centrípeta, né, de sair, não, centrípeta de fora para dentro, de centrífuga, de dentro para fora. Então, de ir pegando o seu bairro, a sua cidade, a sua circunvizinhança. É fantástico quando a gente vê o trabalho da Junta de Missões. Ontem o senhor deu o exemplo da cidade e eu já tentei lembrar aqui agora, eu não lembro. A cidadezinha que o senhor falou que puxa no Google Street lá, que ele vai assim, vai, mata. Aí, Bela Sombra. Bela Sombra. Olha o lugar. Bela Sombra. Deve ser a cidade boa, tem 300 habitantes. 340 habitantes. E tem 500 membros da igreja. É uma cidade presbiteriana. É uma cidade presbiteriana. E está plantando igreja nas circunvizinhanças. Junta, plantando igrejas e lugares distantes dela já. Está indo mais longe, cada vez mais longe. Para a gente não atropelar o negócio, o senhor podia falar para nós o que é a Junta de Missões Nacionais, JMN? Como é que ela trabalha, qual o campo de visão, o alcance? O senhor já pincelou alguma coisa, mas para aqueles que estão nos ouvindo, para entender e também como poder ajudar
a junta de missões, porque há como fazer isso, né? Sim, sim. Para poder também desenvolver campos. Olha, a primeira coisa que eu dou é o seguinte: graças a Deus no Brasil existem muitas igrejas que se somam a nós. Eu quero agradecer a Deus por essas igrejas que se somam a nós, que são já igrejas que compreenderam o trabalho missionário, que são igrejas plantadoras de igreja, então há várias no Brasil. Outra coisa é que 90% das igrejas presbiterianas não tem uma congregação sequer. E quem planta igreja é igreja. Era outra pergunta que eu ia Sabe? fazer. Já, vai lá. Já está respondendo. Mas a junta, ela tem como propósito de ajudar. E ela planta porque não somente igrejas, como juntas missionárias têm que plantar igreja. E a junta planta a igreja. Mas o grande problema que eu acho é o seguinte: as igrejas, elas precisam criar conselhos missionários. Uhum. Através de conselhos missionários, membros da igreja que são influentes, elas participarem e criarem o conselho missionário, pessoas que criaram por missões. E esse conselho missionário vai começar a fomentar o plantar igrejas em cidades mais próximas dela, pode ser cidade mais próxima que não tem trabalho presbiteriano. E aí captar recursos, a própria igreja ter seus recursos para investir no começo de uma plantação. Claro que tudo na igreja a gente se move por meio da oração, então não precisa dizer isso aí. Não está orando porque Deus vai levantar as pessoas corretas. Porque Deus, quando a igreja ora, Deus não levanta a pessoa errada, não. Deus levanta a pessoa errada quando a igreja deixa de orar. Quando ela se acha detentora de conhecer e querer fazer as coisas do modo dela. Mas quando ela depende do Senhor, o Senhor então revela a sua graça, ilumina e mostra o caminho que deve seguir. Então, criar um conselho missionário. Esse conselho missionário vai fomentar a igreja local. O presbitério talvez criar uma junta missionária do presbitério, não ter apenas o secretário presbiterial de missões, que é um cara que não tem nem verba para ele, não é votado verba para ele, não é nada. Ele fica doido trabalhando o ano inteiro sem saber o que é que vai, para onde vai. Mais parecido com um cachorro que cai de mudança. Então, o pastor, em vez de criar criar uma junta missionária. Pegar pessoas influentes também do presbitério e colocá-los. O presidente e o tesoureiro são membros ex-ofício da junta de missões do presbitério. E aí começarem a fomentar, fazer um planejamento estratégico para onde a gente vai chegar. Para que lá, essa é a jurisdição do presbitério, então vamos fazer o seguinte: igreja tal, elas vão plantar uma igreja lá, em tal canto. Esses conselhos missionários se reúnem, fazem a proposta, estudam o levantamento de custo e começa o trabalho lá. Aí está precisando, ele entra em contato com a junta, aí a junta se torna uma parceira. A junta faz o trabalho de parceria com presbitérios, com igrejas locais, né? Porque a junta faz parceria com concílios, ela não faz parceria com órgãos, ela faz parceria com concílios. Então aí ela vai se somar ali e vai ajudar na plantação daquela igreja. Pelo um prazo ela vai estar investindo ali, e eu costumo sempre dizer o seguinte: a junta vai investir no sustento do obreiro, o presbitério precisa dizer assim: não, agora a gente vai sobrar dinheiro para a gente. Não. O presbitério tem que dizer: agora nós temos que aumentar o nosso grau de investimento para a gente comprar um terreno lá. Porque esse dinheiro da junta um dia ele vai acabar. Aí ele vai, chega um dia, passa 5 anos, ele acaba. O campo não tem um terreno, o campo não tem um patrimônio, porque o presbitério deixou as coisas na conta da junta e não se moveu para adquirir o patrimônio. Então a junta, ela se faz de parceria, ela planta igrejas exclusivas para ela. Hoje nós temos 75 campos exclusivos, onde a junta aluga, a junta paga o salário do obreiro, a junta paga o 13º, a junta a gratificação do dia do pastor, a junta paga 50% do INSS, a junta paga um seguro de vida para o obreiro, a junta paga toda a questão que eu falei do plano de saúde, né, e paga a gratificação do dia do pastor. E ainda é abençoado pela SAF, que a SAF também dá uma oferta para os missionários, né? Sua igreja não tem SAF? Organiza uma SAF, pastor. Organiza uma SAF que ela vai pôr tu para trabalhar. Atualmente a Junta de Missões, ela tem parceria com quantas igrejas aqui em Rondônia? Hoje nós temos parcerias, na realidade nós temos parcerias hoje com 3, com igrejas aqui. Nós somos 3 igrejas que são de parcerias, né? Nós temos a cidade de Curumbiara, né? Nós temos a cidade de Theobroma
E nós temos a cidade de Alto do Parecis, Alto Alegre, que foi organizada neste sábado como igreja, né? Então agora ficou só 2 que ainda ficam como congregação. E queremos avançar. Então tem possibilidade da Junta de Missões ter uma participação ainda maior aqui, né, na nossa região. Sim. Até considerando, reverendo, que estava até conversando na hora do almoço, né, que no nosso estado, eu creio que hoje nós temos, em média, 40% dos municípios que não tem trabalho presbiteriano. Então nós temos um campo missionário aqui bem expressivo ainda. Embora o presbiterianismo aqui em Rondônia ele seja forte, mas nós temos muitos municípios aqui que ainda não têm o trabalho presbiteriano. Então eu creio que... Olha, eu como supervisor, eu vejo o seguinte, que esse número aí, eu falei nesse instante aí que 2/3 das igrejas do Brasil não tem trabalho presbiteriano. E o lamentável disso, eu costumo dizer o seguinte, que o presbiteriano ele gosta de praia, sabe? Então, quando você pega o mapa do Brasil e você põe assim no litoral, do litoral a 100 quilômetros para cá, para o continente, você vai encontrar a igreja em quase todas as esquinas. A maioria das igrejas presbiterianas estão ali, sabe? Aí quando passa dos 100 quilômetros, aí começa a existir bolsões, né? Começa a existir bolsões, como Cuiabá, como um Dourados, como um Governador Valadares, como, enfim, outros bolsões, né? E depois que passa esses bolsões, meu amigo, aí o supervisor anda quilômetros e quilômetros, passa por cidades e cidades que não tem um povo presbiteriano, sabe? E um povo que continua sedento. Que se a igreja chegar, ela vai ser plantada, sabe? Porque se a igreja for, ela vai ser plantada. Porque se ela for, ela está obedecendo o Senhor. E o Senhor não manda ninguém ir para perder tempo. O Senhor manda ir para pregar o Evangelho. Quando se o Evangelho é pregado, a semente germina, a igreja cresce, é a igreja solidificada. Eu fiquei encantado com Rondônia em uma condição que eu falei. O presbitério que eu tive contato, ele não apenas tem projeto, parceria com a junta, mas eles se envolvem com o trabalho. Porque tem presbitério que faz o projeto com a junta e deixa para lá. Mas, abandona para lá. Abandona. Uhum. Agora a junta que tem que fazer. É bom quando o presbitério está junto, acompanha o evangelista se sente cuidado pelo presbitério, o presbitério o apoia, os pastores experientes o ajudam, as igrejas maiores mandam uma equipe de louvor para lá no sábado para fazer um trabalho evangelístico, os jovens se desenvolvem, vão comer. Então isso aí, aquilo que a gente parecia que ia plantar em 5 anos, a gente planta em 3. Porque há um apoio da igreja local, dos presbitérios da região. Nós queremos que novas igrejas sejam plantadas aqui. E nós vamos dar o nosso apoio. Nós vamos estar orando, nós vamos estar visitando o obreiro. A IASAF faz um congresso de federação lá, leva uns mimos lá para a família do missionário. Eles vão ficar muito felizes, que eles vão se sentir amados. O presbitério faz uma reunião do presbitério. Nós vamos reunir lá na congregação. A reunião do presbitério vai ser lá, e o presbitério vai para lá e dá todo suporte, vê o que necessita. As igrejas terminam, os pastores levando, os representantes levando. A gente podia trocar a janela lá daquela igreja, a gente podia melhorar o teto, a gente podia fazer. Gente, quando a igreja tem medo de gastar o dinheiro, ela tá querendo economizar para Deus, é? Deus não quer economizar dinheiro para a plantação da igreja. Deus não economiza dinheiro. E o dinheiro é dele. O dinheiro é do Senhor, o dinheiro não é da igreja. Quando o pastor se senta, quando o tesoureiro se senta no cofre da igreja achando que o dinheiro é dele, esse dinheiro apodrece, a igreja fica fraca. Mas quando ele abre o cofre e diz assim, esse dinheiro é do reino e vai ser investido no reino, não é para a minha igreja, é para a igreja do Senhor, que está onde o Senhor vai levá-la. Sabe? Então isso é muito fundamental. As igrejas se envolverem. Quando elas se envolvem, o trabalho fica muito mais fácil e é muito mais rápido para organizar a igreja. Fantástico. Eu fico olhando, analisando, pensando, sonhando. Nós estamos trabalhando com a plantação num bairro próximo aqui e essa visão ela é fantástica, né? A gente
Graças a Deus aqui a segunda igreja ela tem uma visão dessa forma. Tem escala de pastor, tem escala de presbítero, tem escala de diácono, tem escala de música, né? Agora está no mutirão para poder terminar a construção. Então a gente vê isso exatamente o que o senhor está dizendo na prática, né? Mas quando é realmente deixado de canto e fala com o missionário, se vira aí, você ganha para isso e tchau. Vai ficar 200 anos lá. Infelizmente. Mas e como a igreja... Ele vai se sair frustrado, desanimado em começar um novo trabalho. Sabe? Sim. Ou seja, a igreja está fazendo um mal na vida dele. É tipo, o cara vai falar, rapaz, ninguém me apoia. E aí ele vai estar certo. Ele vai estar certo. Mas, assim, a gente até sabe, mas para quem está nos ouvindo, como é que a igreja faz para ter esse despertamento pessoal? Tá, a liderança ela precisa fomentar isso no coração, né? Mas, às vezes uma pessoa... sozinha lá, ela tem uma ideia. E o senhor, não sei se pode falar o nome da empresa e do rapaz lá, aquele cidadão que tem uma empresa que que cava poços e tudo mais. Pode dizer o nome dele? Pode, o irmão Antônio da Forte Leve. Aí esse homem de Deus, ele investe na obra missionária. É baseado nisso. É baseado nisso. No exemplo de seu Antônio, que é dono da empresa Forte Leve. E ele começou fraquinho no Espírito Santo. Era uma empresa pequitinha. E uma visão missionária grande no coração. Né? Baseado nisso, como um membro da igreja pode se esquentar o coração e falar assim, eu vou fazer missões, eu vou caçar uma forma de fazer. A junta tem um lado para que ele possa colaborar ou ele pode fazer de outra forma? Soma-se com a gente, ou soma com a sua igreja local, sabe? Começa o trabalho onde você... Agora, em nome de Jesus, não se esqueça, Deus vê o coração e da sinceridade se agrada. Não queira se envolver com missões para que Deus, porque se eu me envolver com missões, Deus vai fazer comigo igual fez com o seu Antônio. Cai do cavalo, viu? Cai do cavalo. Não queira enganar. Não queira enganar Deus, tentando fazer as coisas para ter retorno. Não existe retorno. Não existe retorno. Existe a alegria de poder fazer para o Senhor da nossa vida. Quando nos dedicamos em fazer para o Senhor da nossa vida, sabe, queridos, Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou que pensamos. Eu conheço várias pessoas no Brasil que fazem trabalhos missionários relevantíssimos. Não vão para propaganda, não vão para rádio, não vão para entrevista, não vão para nada disso, porque eles fazem de coração para o Senhor e é para o Senhor que eles estão agradando e estão deixando. Nós sabemos, nós vimos, eu já falei, e tem empresário que constrói um tempo todinho e chega a entregar a chave para ele e diz, arruma um obreiro para lá. Eu vou te cortar um cadiquinho, porque vai ficando bom e eu vou lembrando do que você falou ontem. Daqui a pouco você faz outra pergunta, chefe. Ontem, e eu gosto desse negócio, ontem o senhor contou a história de uma macumbeira que ajudou a igreja. Não precisa dizer de que cidade que foi, só pode pincelar a história. Para que a pessoa entenda que quando Deus quer, quando Deus manda... A burra fala. Exatamente. Quando Deus curra, a burra fala. Entendeu? E se calar, as pedras camarão. Então, enquanto eu estiver vivo, pedra nenhuma vai falar, em nome de Jesus. Pedra nenhuma vai falar em nome de Jesus. Enquanto eu estiver vivo, eu quero falar, sabe? Mas aí foi a igreja, vamos diminuir lá, a igreja lá, o EBF. A igreja estava fazendo o EBF, trabalhando na evangelização de crianças e se deparou com a necessidade de recursos. Então disse assim, nós vamos parar a obra, nós estamos fazendo aqui uma reforma, uma ampliação, nós vamos parar essa obra, vamos pegar o recurso para investir na EBF. E assim o fez. Fizeram um EBF maravilhosa, muitas crianças do bairro se fizeram presente, e depois que eles fizeram muito presente nisso aí,
uma das filhas, uma menina que passou a frequentar a igreja, frequentava dia de domingo, dia de sábado, dia de semana, frequentava mais do que presbítero. Frequentava a igreja, que era uma maravilha. Ele não está em igreja local mais. Ela não tinha convite. Ela frequentava a igreja, ela amava ir para a igreja. E aí, uma professora chegou e disse: pastor, o senhor sabe quem é fulano? Aí o pastor sabia, o pastor era um cara internado. Sei, sei. E aí, a gente pode colocar ela no conjuntinho de criança? Pode, claro. Era filha da mãe de santo, que foi para a igreja, para a EBF, gostou e passou a frequentar a igreja mais do que todo mundo. Então o pastor viajava e ela estava lá na igreja. A menina converteu. Aí, um belo dia, ele voltou à obra e estava lá mexendo mexendo a brita na porta da igreja, parou aquele carrão de lado. Uma pessoa olhou para ele e disse assim: o senhor é o pastor da igreja? Sou. O senhor conhece minha filha? Conheço. Lana? Conheço. Nós gostamos muito dela aqui, ela é muito querida aqui na igreja, tudo. Ela canta no conjuntinho, aí a mãe dizem que é santo, né? E a mãe de santo chegou e disse assim: ela me conta tudo em casa. Inclusive ela contou para a senhora que ela vai cantar amanhã, vem aqui pro culto amanhã. Aí a mãe de santo fez: Aí ele passou, ela saiu. Daqui a pouco ela deu ré e disse assim: pastor, a minha filha pode dar uma oferta para a igreja? Pode. E a filha foi, então, deu uma oferta de 350 mil reais. Oferta. Olha, e aí só. Terminou a igreja com muita facilidade, sabe? Aí o senhor fez uma aplicação ontem interessante. O senhor fez uma aplicação, eu vou lembrá-lo. De que muita gente vai criticar isso. Mas não devia, não podia. Aí. Eu cheguei, exatamente. Teve uma vez eu falei num lugar. A pessoa aplicou isso. A pessoa não gostou. E a pessoa disse: recebeu. Recebi. Aí eu digo: oxê. E não era para receber? Era para pôr lá no banheiro, o cheque. Não, recebeu sim. E continuou mesmo. Mudou, foi? Aí a pessoa: como assim mudou? Eu digo: porque para mim, a Bíblia que eu creio, só existe um dono do ouro e da prata. E esse é Deus. Agora eu vou ter que ver lá na minha Bíblia se apareceu o nome de mãe de santo depois. E é interessante. Deus é o Deus do ouro que e o da senhor prata. falou Deus assim, é que sustenta a sua igreja. Se os pirangueiros da igreja não dão, se os mão de vaca da igreja não dão, essa aplicação. Deus levanta a pessoa. Ele levanta os meios, levanta até uma mãe de santo para dar tapa na cara daqueles que têm o dinheiro e não dão nem um centavo. Porque, veja bem, hoje, aproximadamente, a per capita de presbiteriano investindo em missões é R$40 por ano. Por ano. E triste isso. O cabo paga uma pizza, R$50, mas não tem coragem de dar R$50 de oferta para a obra missionária. E aquela pizza vai tapar as veias dele, vai morrer do infarto e não vai dar a partir de hoje o pessoal vai começar a dar mais oferta para missões. Exatamente, para de comer hambúrguer e dá oferta para missões. O teu hambúrguer vai te matar e a oferta de missões vai te aproximar mais de Deus. Olha, ó, o McDonald's não vai viralizar o vídeo. Hashtag McDonald's. Mas é isso, às vezes a gente quer engessar a ação de Deus, né? A gente tem que crer no sobrenatural de Deus, claro que tem que crer. Não na questão de língua, não é essas balelas, mas na questão do mover de Deus, Ele que é o dono realmente do ouro, da prata. E missões faz primeiramente com o joelho mesmo, organizando as coisas e orando, e Deus abençoando, e Deus fazendo, e Deus... o senhor falou o quanto que a junta de missões entra o ano com déficit, mas não fecha no vermelho. Ou seja, Deus vai suprindo todas as coisas. E às vezes a igreja local, ela está muito com o olho no umbigo. Exatamente. Ela está olhando, não, mas eu preciso trocar esse forro. Esse forro tá bom, mas eu preciso trocar.
Esse sofazinho aqui, que ele tá sentado, tá bom, mas nós precisamos trocar. Eu lanço um desafio às igrejas que têm essas coisas para fazer. Comece a fazer a obra missionária e você vai ver que não vai faltar dinheiro para você pôr forro em igreja nenhuma. Eu duvido. Se você disser depois, pode dizer que eu estou mentindo. Porque Deus supre a necessidade daqueles que lhe são fiéis. Se você crê nisso, bem. Se você não crê, rasgue sua Bíblia. E aí a gente olha justamente isso que acontece. As pessoas procuram colocar a igreja local como primeiro lugar. O seu rebanho como primeiro lugar. O rebanho de Cristo não tem nome local. Exato. O rebanho de Cristo é mundial. Está em todo lugar. Sabe? Nós não somos pastor, eu não sou pastor da minha igreja, eu sou pastor da igreja do Senhor. Os membros da minha igreja não são do meu curral, são do reino de Deus, sabe? E eu preciso ter a alegria no meu coração de ver prosperar o reino de Deus. E quando o reino de Deus prospera com o esforço da minha igreja em enviar, em assistir àquela igreja menor, Deus é fiel, Ele vai trazer bênçãos, Ele vai trazer as coisas para a nossa igreja de forma natural, não vai fazer nada, não vai faltar nada. Deus não abandona a sua igreja, Deus não abandona a sua igreja. Os homens abandonam, os homens põem placa de venda na igreja porque tem problema, porque acham que está, ou seja, querem fazer de uma igreja uma empresa que dê resultado. O resultado da igreja é espiritual. E não é quando o homem quer, é quando Deus quer. Sabe? E quando Deus quer está acontecendo a todo tempo. O homem muitas vezes não consegue ver porque o homem é egoísta. Quando o homem abre os olhos da fé e contempla, ele vai ver as multidões carecendo de salvação, ele vai ver todas as coisas. E o evangelho vai prosperar. O evangelho, Cristo morreu naquela cruz, não foi para ver se dava certo, não. Cristo morreu naquela cruz porque ia dar certo, ele ia salvar os escolhidos do Senhor. E cabe à igreja presbiteriana levar a mensagem do Evangelho para que esses escolhidos do Senhor, nesse país inteiro, possam ouvir a palavra do Senhor e possam assim crer em Cristo. Como crerão, se não há quem pregue? Reverendo. Se estão sentados no banco de igreja para julgar se o sermão foi bom. Se eu não fosse convertido, eu ia converter. Se a história foi, se o louvor foi bom. Como é que pode? Não vá para a igreja para julgar ninguém, não. Vá para a igreja para somar com o crescimento dela. Reverendo. Deus abençoe a sua vida. Aí, ó. Só nessa aí já converteu mais alguns aí, hein? Eu já ia dizer sim. Mas quando a gente fala sobre recursos, né, para missões e tudo, a gente às vezes ouve alguns irmãos de igrejas pequenas, você fala, poxa, mas sua igreja não tem uma congregação, você não está plantando nenhuma igreja, tem um campo aí que poderia... como que a gente poderia entender essa questão? Uma igreja pequena pode plantar outra igreja, pode ter uma congregação, ou ela tem que crescer primeiro para depois fazer o trabalho missionário? Rapaz, isso olha, eu vou voltar a dizer. Plantar igreja é fruto da fé. Sabe? É o carro... É o combustível. Compartilhe com a sua visão. É o combustível da igreja, sabe? Se a igreja ficar esperando ter 1 milhão na conta para poder plantar uma congregação de 300 mil, ela pode até ter 1 milhão na conta e ela nunca vai nunca vai plantar uma igreja de 300 mil. Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Essa é a verdade de Deus e não adianta rasgar ela, não. Não adianta rasgar. Pode rasgar na sua vida, mas ela vai continuar sendo a verdade de Deus. Certo? Então, assim, a igreja, muitas vezes, ela diz assim, não dá para eu plantar uma igreja, uma congregação ali. Olha, para plantar a congregação precisamos de gente. Sim. Pode ser debaixo de uma árvore. Eu conheço igreja... falando a questão eu conheço presbítero que plantou algumas igrejas. Começou a igreja debaixo de árvore. De alguma maneira as coisas vão... Eu também conheço igreja assim. Tá entendendo? Agora, quando a gente coloca sempre a questão financeira como desculpa, não é nem como explicação, é como desculpa. Eu costumo dizer que é desculpa. Sabe? Porque você pode começar uma obra missionária com muita oração. E o Deus de toda graça aparece... Deus de toda graça escolhe uma mãe de santo e dá um terreno para a igreja, escolhe um não sei quem, dá ajuda para a construção e as coisas vão à frente. É interessante porque você começa a ver histórias de igrejas, você vai ver que são igrejas que começaram
sem você saber como aquela igreja se desenvolveu, né? Aí eu me lembro das parábolas de Jesus, quando ele fala sobre o lavrador, né? Que lançou a semente, aí ele foi dormir, no outro dia, ou depois ele viu a semente já crescida e sem saber como. Então o reino de Deus é assim, eu entendo que nosso trabalho é tão somente lançar a semente. Exatamente. O resultado quem vai dar, claro, o problema é que a gente quer muais vezes controlar o resultado. Exatamente. A gente quer dar prazo, nós queremos ver. A gente quer dar o prazo, né? Nós queremos ver o resultado. A questão do prazo é até relativo da seguinte maneira. Se você pregar bem o evangelho, o prazo vai ser curto. Se você não pregar bem o evangelho, o prazo vai ser mais longo. Quanto mais semente você lançar, mais sementes vão germinar. Então a realidade é essa, é sair para semear. A sementeira precisa ser grande. Semear justamente com muita dedicação, com muito zelo, com muito esforço, muita semeadura, muito colhimento. Pouca semeadura, pouco colhimento. Nenhuma colheadura. A palavra de Deus diz isso, né? Quem planta pouco, colhe pouco. Exatamente. Então, gente, é querer esconder a verdade de Deus com desculpa humana. Não tem jeito, rapaz. Nisso aí, Revi, a gente já entra que, infelizmente o senhor arrumou um avião para pegar daqui a pouco, né? Rapaz, então, se eu pudesse transferir esse voo para amanhã, a coisa já tá boa, sabe? Eu transferia para amanhã, eu gosto de falar para missões, eu posso fazer à noite. A culpa é do Felipe. Se o Felipe não tivesse estragado o negócio ali, coitado, o Felipe não fez, o Felipe resolveu o negócio. O Felipe realmente, ele deu condição da gente poder fazer. Foi, senão a gente não ia fazer. Mas ele estava quase desistindo. O senhor falando da questão de semear muito, fazer muito, eu queria... claro, nós estamos no seminário, né? E diga-se de passagem, um dos melhores seminários do Brasil, quiçá do mundo, hein? Aqui de Rondônia. Perto de Recife, mas... Não, eu acho que não perde, não. O SPN mas o SPNB, nós somos até maior no nome. Mas nós estamos no seminário e o que o seminarista, o seminário, ele pode fazer ou trabalhar, ou sei lá, qual a ligação do seminário e missões? Incentivar a forma prática. Incentivar a forma prática. A forma prática. Sabe, a cadeira missionária, a cadeira evangelística, de evangelização do seminário, ele tem que ser muito mais prática. Sair da teoria. Sabe, porque a prática fortalece. A teoria, ela precisa ser alimentada e muitas vezes ela esquece. Esquece porque a gente sabe que quando a gente envolve com igreja, a gente passa muito tempo resolvendo problemas de igreja. A igreja cria problema, torto e a direito, não tem nem necessidade. Eu costumo dizer que igreja não é lugar para ter problema, rapaz. Se os crentes têm, desculpa a expressão, na cara, eles não vão criar problema, porque irmãos, vão se ajudar, vão desenvolver o trabalho. Sabe, vai lá com o teu irmão, ora com ele, resolve o teu problema. Porque se você está com raiva de alguém, ora por ele para a raiva passa. Faz um teste, está com raiva de alguém, ora por ele que a raiva passa. Está com raiva do teu marido, ora por ele que a raiva passa. Quando falar o amém, já a raiva passou. Exatamente, no momento, está certo que tem alguns que tem que fazer até vigília, né? Mas hora que passa. Mas nós, quanto seminário, nós podemos fomentar no coração do seminarista a fazer, a criar, a buscar projetos, por exemplo. Vamos falar do Felipe, que ele está aqui, é seminarista. O Felipe está num campo que seria mais uma parceria com o PMC. Mas ele pode fomentar na cabeça dele, sendo seminarista, de montar um projeto de plantação de igreja, claro, junto do seu tutor, da sua igreja local, e ele, junto ser também auxiliado pela junta de missões para plantar essa igreja? Veja só. É porque a questão da responsabilidade de órgãos e para órgãos, de comissões para comissões, é muito difícil a junta ficar colocando o dedo nos campos da PMC. A gente pode até... Mas falando quanto junta? Como junta, a gente pode dar algum tipo de orientação, algum indica, coisa que está fazendo. Agora, os seminários, como se diz os seminários, eles têm esse papel fundamental. Na formação dos seus futuros obreiros, dos seus futuros pastores,
ter uma preocupação maior de que, além de ser bons teólogos, que os seminários hoje no Brasil formam grandes teólogos, formem também grandes discípulos. E isso vai pela parte prática. Vai pela parte prática. Projetos bem elaborados, onde tem um começo, um meio e um fim. Sabe? E incentivar o evangelista, o missionário, o pastor que chegou lá, ele ter a visão do começo, meio e fim. Porque o que é que acontece, infelizmente? O que acontece é que o cara começa no início, aí ele é bom. Aí um monte de igreja da região já bota os olhos em cima dele. Aí já começa a dizer, esse cara é melhor do que meu pastor. Aí daqui a quando ele está no meio, já tira ele do campo e já vai... Já quer tirar do campo. Já tira ele do campo e põe ele numa igreja. Ô igreja, que decisão errada você está tomando? Se você tem a visão do reino, não deixa, incentive o cara, ajude o cara a plantar a igreja lá. Quem sabe daqui a um tempo Deus vai te mandar ele como pastor da tua igreja. Sabe? Mas deixa concluir o serviço. Deixa ele concluir, ou seja, deixa ele comer os sacos de sal que ele precisa comer lá, entendeu? E aí geralmente oferece um salário melhor, o coitado do... Tá precisando, né? Tá precisando, todo mundo quer ganhar um pouquinho mais, né? Aí diz assim, que não é pecado querer isso. Né? Irmãos, eu acho que eu tô sentindo que... Deus está falando no meu coração. Meu coração está inflamado. Eu tô sentindo que meu tempo aqui acabou. E aí corre. Então, eu digo sempre para os alunos, assim, não se deixe levar por essas coisas. Porque às vezes até o laço do inimigo é feito dessa maneira. Tem um projeto. Sabe o que é a alegria? Eu bati no peito do Sérgio aqui em Alto Alegre e disse, parabéns, cara, você recebeu o carimbo de plantador de igreja. Aonde você for... Tu fala do Maurílio. Do Maurílio, no Maurílio. Aonde você for, Maurílio, você é um plantador de igreja. Você plantou a igreja. Oportunidades para sair, teve. E qual o conselho ou os conselhos que o senhor daria para quem está hoje aqui, tanto no SPNB ou nos outros seminários da nossa igreja, já talvez aí partindo para a finalização do curso, pensando num campo, qual o seu conselho para esses formandos em relação ao que eles vão fazer, talvez assumirem um campo missionário, o que eles podem fazer em relação a talvez trabalhar com a Junta de Missões? Vai lá no site da Junta de Missões Nacionais, jmnpb.org.br, tem uma aba candidatos, preenche lá o... Eu vou deixar o link aqui embaixo. Preenche a aba todinha, e ali quando a Junta vai precisar de um obreiro, a Junta vai justamente... Já fica ali Aí quando ela olha o perfil, olha o local que a pessoa está, se tem um projeto para aquela região, já fica mais fácil dela indicar. Olha aí, ó. Entendeu? E também tem a questão dos próprios projetos. E também tem um que dá muitas informações, muitos subsídios às missões, é no aplicativo da JMNPB, que está nas principais lojas de aplicativos do país, do grupo. Né? Então você consegue ter informações da Junta. A Junta está acessível na palma da mão para muita gente. Então é tempo da gente se despertar para isso e fazer a grande diferença. A igreja tem muito a alcançar quando de fato os nossos jovens... E eu digo assim, sabe por que o nosso jovem? Porque quando eu olho para o grupo hoje de obreiros da Junta de Missões, há muitas pessoas já com idade avançada. Sabe? Porque os nossos jovens hoje estão saindo do seminário pensando assim, eu quero ir para uma igreja já organizada. Eu até brinquei, quando entra no primeiro ano eu quero ir pastorear a primeira igreja. Aí no segundo ano eu quero pastorear já a segunda igreja naquela cidade. Terceiro ano aí eu queria ir para aquela região. Quando é no quarto ano, qualquer primeira que aparecer eu quero. É a que sobrar, né? Então não é isso. Faz um planejamento, ora, coloca a tua vida diante do Senhor. Senhor, usa-me. Sabe, eu acho que o homem de Deus precisa, além de dizer para onde ele quer ir, de dizer onde ele quer ir, ele quer dizer, Senhor, leva-me segundo a tua vontade. Eis-me aqui. A tua vontade. Eis-me aqui. Eu acho que assim, seria bem interessante alguém que entra num seminário, no seu primeiro ano ele já pensar no futuro campo de trabalho, né? Sim. O que acontece, às vezes a pessoa vai para o seminário, passa lá os 3, 4, 5 anos estudando e vai começar a pensar no seu campo já, talvez no último semestre
do curso, aí que vai começar a pensar. Pra Então onde que eu vou? Entra o desespero. Exato, aí é importante que a pessoa que vai para um seminário já comece a colocar diante de Deus o seu campo e até dispor seu coração para ir para um campo, para abrir uma nova igreja, para plantar uma igreja, né? Teve um seminarista que no terceiro ano a gente já tinha posto no coração que ele iria ser um obreiro da junta. Uhum. Porque ele já estava, como se diz assim, completamente convicto para que fosse isso acontecer. E se dedicando e se preparando e lendo materiais, lendo informações sobre trabalho missionário, que quando ele foi para a junta, hoje em menos de 2 anos o trabalho dele está bombando. Sabe? Uma coisa que é maravilhosa demais o trabalho que ele está fazendo. Está praticamente colocando a junta contra as paredes, contra as cordas, porque tem que comprar um patrimônio grande na cidade, porque já tem muita gente frequentando a igreja. Uhum. Então, as coisas é o seguinte, sabe? O trabalho missionário funciona. Sabe por quê? Porque o trabalho é da igreja. E sabe quem é a igreja? A cabeça dela é Jesus Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém. E eu quero Amém. só agradecer ao seminário a oportunidade que nos Essa dá. seria a minha fala de agora. Pastor, dê suas considerações. Exatamente. Então, Poxa, mas tá eu bom, tinha viu, só mais Fernando? uma questão para colocar Então aqui antes coloca, das considerações. Você não vai coloca. perder o avião, não? Então, Vai, então vamos lá. coloca. Eu sei que você Isso é tá piloto de fuga. É, Eu sei opa. que você tá com aquele Não. tubo lá para. Opa, não, nós vamos aqui em 5 minutos, a gente chega no aeroporto. então Aí. Fala um pouco sobre o CTM, né? Legal. Olha, Porque, só porque que eu quero falar do CTM. A importância do aluno, talvez, durante o seu curso, escolher reservar um tempo durante o seu curso para se programar para fazer o CTM. Creio que seria muito importante todos que fazem o seminário fazer o CTM, né? Sim, Então, porque o que é que acontece? O CPM é um app ao ministério, não é um app teológico. O app teológico você já teve no seminário, você já tem no Underjumper, você já teve o app, você já teve um crescimento teológico, você está muito bem teologicamente formado, mas existe um app missionário, um app de ministerial que muitas vezes, com o passar do tempo, você vai um pouco se perdendo. E aí quando você se depara com o CTM, você vai descobrir caminhos que podem ser aplicados no teu ministério que vai te levar a um outro patamar na igreja. Então eu sempre costumo dizer que todo pastor presbiteriano deveria voltar a se matricular no CTM, fazer um CTM, os seminaristas que estão aí no 3º, 4º, fazer o CTM, concluir o CTM, para que estejam prontos, até porque para ser contratado como obreiro dos órgãos da igreja presbiteriana, da igreja presbiteriana, precisa ter o CTM, a conclusão do CTM. Então o cara termina, vai para uma igreja, mas ele já tem um curso do CTM. E aquele curso que ele fez vai lhe ajudar em muitas coisas. No ministério vai ser fundamental. Vai ser fundamental no ministério dele. Então é muito bom, é muito importante. Eu louvo a Deus pelo CTM que existe em Patrocínio, existe em Recife, e que tem sido uma bênção na vida dos pastores, de seminaristas e também daqueles que estão um dia sonhando em ser obreiros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Amém. pronto. Isso aí. Aí sim, chefe. Acaba tem bagagem, né? Tem, aí sim. Poderia ficar aqui. Você tem que voltar mais. Você vem um pouco aqui. No seminário mesmo, é a primeira vez que você vem. Eu venho mais aqui. Eu cobro mesmo. Eu gostei demais de vocês. Eu cobro na cara. Vocês são gente boa demais. Deus abençoe vocês. Tá vendo? E aí, o irmão da próxima vez vai estar mais prático lá no... A culpa não é dele, não. Eu que tô... A culpa é minha que não deixei preparado. Mas não perco a piada. Né? Então eu quero dizer o seguinte, olha, João 3,30, João Batista disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Amém. Que essa palavra seja restaurada no coração da igreja, no coração de cada membro, de cada servo de Deus. Convém. Ou seja, é claro, é propósito, é objetivo que ele cresça. Amém. E que eu diminua. Sempre. Que Jesus esteja sempre crescendo, quando a igreja estiver sempre fazendo a obra missionária, estiver sempre se envolvendo. Cada oferta que você dá para a obra missionária, cada contribuição que você dá, não importa se tem gente que dá 1 milhão,
se você dá 10, se você dá 1, não importa. O importante é que a obra do Senhor tem sido completada. Exatamente. Com pessoas que contribuem. É isso aí. Deus abençoe a vida de vocês e um abraço no coração e que o seminário, o segundo seminário do Brasil, seja grandemente abençoado. Ele vai mudar de ideia. Primeiro. Deus abençoe, Rev. Nós agradecemos o senhor por ter tirado esse tempinho, né, que você já vem dessas jornadas de viagem. Obrigado por estar aqui conosco. Foi apenas um pequeno bate-papo. Da outra vez a gente dá mais uma estendida. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Então faz aqueles negócios que tem que fazer, curtir, compartilhar, seguir, mandar pro seu coleguinha, manda pro seu inimigo também, que você não gosta dele, ora, manda para ele e tá tudo certo. Aqui vai estar aparecendo as redes sociais. Eu acho que o Pastor Hamilton não tem Instagram, tem? Tem Instagram sim. Oh. Fale aí, que eu não achei. Rev Hamilton RSR. Eu vou achar e vou pôr aqui. Exatamente. Eu só sei da junta, né? Que aí da junta eu vou pôr aqui também. Então siga-nos. Rev Hamilton RSR. Tá. Pronto, aí, ó. É artista, depois de um Instagram desse aí, não, você não precisa mais nada, não. Oficial. Ixi, eu não tenho nem roupa para usar esse negócio. Mas que Deus nos abençoe e continue conosco nas redes sociais aqui do seminário. Sempre nós vamos estar trazendo algum podcast aleatório, assim, sem data para sair, mas sempre alguma coisa nova. Suas considerações, Rev? Também só agradecer pela presença aqui do Reverendo Hamilton, que Deus continue te abençoando. E da próxima vez que você voltar aqui, você vai se convencer que aqui é o melhor seminário, viu? Da próxima vez você se convence. Vocês vão ter que melhorar muito. Quer ver? Vamos fazer um combinado. Da próxima vez o senhor vai dar um módulo de missões. Pronto, aí, ó. Aí, ó. Você espera. Deus abençoe, gente. Até a próxima. Um abraço para todos. Zé Roberto lá, Zé Roberto. Perdeu. Deus abençoe, pessoal. Um abraço, gente. Deus abençoe vocês.